que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Como escolher conteúdo político de interesse público é o tema desta quarta-feira no TV Elas por Elas Formação, com a secretária nacional de Juventude do PT e especialista em marketing político e eleitoral, Nádia Garcia. Olá, mulheres. Eu sou a Nádia Garcia, jornalista, especialista em marketing político e eleitoral e também, nesse momento, secretária nacional da Juventude do PT. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre conteúdo político de interesse público. O que é o conteúdo político de interesse público? É o conteúdo que você sobe nas suas redes, que você faz parte do seu discurso e que é de interesse público, que é de interesse de todas as mulheres, de toda a nossa sociedade. A gente vive um momento político e social onde vários assuntos são de interesse público. Mas como é que a gente transforma esses assuntos em conteúdos para suas redes, e principalmente conteúdos políticos que você pode usar dentro da sua gama, né, de artifícios e artefatos que contribuem na sua campanha, na sua pré-campanha, na sua construção política. A gente pode pegar inúmeros temas como exemplo, mas acho que podemos começar falando sobre o pacote de leis que nosso presidente Lula aprovou para as mulheres no dia 8 de março. Esse pacote, ele é com certeza de interesse público. Todas as mulheres do nosso país são diretamente afetadas por esse pacote que o presidente Lula aprovou junto com a nossa ministra de Mulheres, e elas querem saber um pouco mais, e querem saber a partir de vocês, a partir das suas redes, a partir do seu discurso. A gente pode pegar esse conteúdo de interesse público e transformá-lo em mais uma ferramenta de aproximação com as mulheres, com essas eleitoras, com essas companheiras que estão aí nas suas cidades, nos seus estados. Nós podemos pegar esse pacote, dividi-lo e poder tratar de cada uma das leis que foram aprovadas dentro desse pacote. Nós podemos pegar uma que compete mais à área que você atua. Nós podemos pegar uma que está mais em alta na sua cidade, no seu estado ou no país. Mas tratar disso com um teor político também social. Transformar esse tema que está sendo muito falado e que é de interesse público em conteúdo para vocês. Ele pode virar um Reels, ele pode virar um carrossel de cards, ele pode virar um story que consiga chegar a mais e mais mulheres. Mas como é que a gente consegue também definir o que é esse conteúdo político de interesse público? Como é que a gente vai fazer essa seleção do que é que pode ou que não pode, de fato, virar este conteúdo? A gente tem que saber, prioritariamente, o que é que a nossa sociedade, em especial as nossas mulheres, querem saber. O que é que essas mulheres querem que chegue até elas a partir de você. Nós, enquanto mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, companheiras e militantes, sabemos que existem algumas pautas que são prioritariamente de interesse do nosso público. São as pautas que tratam da vida das mulheres, do direito das mulheres trabalhadoras, que tratam principalmente do nosso futuro, do futuro das nossas crianças. São pautas que estão ali dialogando diretamente com o dia a dia das mulheres trabalhadoras de todo o país. Essas pautas surgem de diversas formas. Nós temos que saber como separar elas para chegar até o nosso público. Principalmente porque existem dois tipos de pautas de interesse.
o que é de interesse público e o que é de interesse do público. Tem que ser avaliado as duas coisas. O que é de interesse público é o que tem a ver com toda a sociedade. O que é de interesse do público é o que o seu público prioritariamente está interessado. Então, eu sou uma jovem mulher negra LGBT do interior do estado de Goiás. Durante os últimos anos, o estado de Goiás tem tido números muito altos de violência contra as mulheres e feminicídios. Automaticamente, voltando ao exemplo do pacote das leis, as leis que o presidente Lula aprovou dentro desse pacote, né, que tem dizer a segurança das mulheres, que vem dizer sobre a vida das mulheres, sobre o combate ao feminicídio e às violências, são de interesse direto do meu público no estado de Goiás. Ele vem de interesse direto ao meu público dessas jovens mulheres que são as mais assassinadas. Então, eu sei qual parte desse pacote posso tornar um conteúdo político que vai atingir melhor o meu público. Como que a gente pode fazer isso? No meu caso, com as jovens, possivelmente com reels, que chegam a mais mulheres jovens, esses videozinhos rápidos do Instagram. Mas em muitas cidades, possivelmente seja mais fácil chegar até o público uma postagem no seu Facebook, uma postagem no seu WhatsApp, um card com várias informações e que traga um bom texto. Isso depende do seu público, mas é preciso conseguir analisar essas diferenças, entender o que seu público quer e conseguir tratar desse interesse do seu público como conteúdo político. Ah, mas essa questão do pacote é um conteúdo já político há muito tempo, isso daí é bem clichê de se tratar, mas podemos tratar o conteúdo político de interesse público em outras áreas, por exemplo. Durante o Carnaval, houve uma grande discussão, não só sobre a questão do não é não, dos beijos forçados, dos blocos, que tinham muitos casos de assédio, mas também sobre o próprio desfile, uma vasta discussão sobre o corpo das mulheres, a hipersexualização daquelas mulheres que estavam nas avenidas desfilando, o papel da mulher dentro do carnaval, enfim, haviam vários debates. Isso também pode ser construído e colocado dentro de um conteúdo político e de interesse do seu público, interesse público, que era o assunto mais debatido naquele momento. E nós, enquanto mulheres feministas, devemos e podemos fazer o debate em cima da valorização e do direito das mulheres ao seu próprio corpo, à sua própria imagem. Isso vale para todas as nossas companheiras, para todo mundo que quer dedicar a sua rede social, o seu conteúdo online a fazer esse debate político. Isso também pode ser pautado de diversas formas. Obviamente, a gente tem que saber se esse é o assunto de interesse do seu público. Essas campanhas, pré-campanhas, essas construções políticas até o próximo ano, elas virão carregadas de diversos temas. Agora nós voltamos à presidência com o companheiro Lula, temos nossas ministras, temos companheiras em todos os espaços, inclusive como governadora, no caso da nossa querida companheira Fátima. A vida das mulheres na política também vai ser um tema de interesse público. Mais uma vez, a gente tem alguns partidos já sendo denunciados por não terem correspondido às cotas de participação das mulheres durante as eleições, os 30%, tantos outros debates sobre o papel das mulheres dentro das campanhas e dentro dos partidos, isso também é de interesse público. Isso também pode ser uma das pautas que você debate e transforma em conteúdo político para suas redes. Sabendo que hoje as redes, elas têm uma certa regra sobre os conteúdos políticos, né? Sabendo que a gente pode tratar de assuntos muito severos, assuntos importantes e densos, mas que a gente tem um limite aí do que é o tempo, nós temos um limite de quantos cards a gente deve usar, a gente tem um limite que fala também de quantos caracteres a gente tiver no Twitter, ou quanto essas pessoas hoje, a população, se dedica a ler um texto nas redes sociais, quanto tempo eles gastam para ver um vídeo, tudo isso tem que ser analisado. Hoje, o imediatismo corre cada vez mais rápido, né? A gente tem vídeos de 15 segundos, vídeos que chegam a inúmeras visualizações, um vídeo com 1 minuto talvez não chegue, mas como tratar desse tema tão denso em 15 segundos? Ele pode ser, inclusive, um chamamento para uma conversa no Zoom, ele pode ser um chamamento para uma reunião, uma plenária, desde que se trate desse assunto. Nádia, é tão importante assim que a gente trate desses assuntos de interesse público, com certeza. Os assuntos de interesse público são os assuntos que estão na boca do povo,
são os assuntos que estão passando na TV, são os assuntos que são imediatos e de agora. São pautas prioritárias naquele momento na sociedade. Nosso papel, enquanto militantes, enquanto seres políticos, enquanto mulheres que ocupam a política, é tratar desses assuntos. É fazer com que a sua opinião, que a sua voz seja a voz que essas pessoas, que essas mulheres procuram na hora de entender o que é que está acontecendo, na hora de entender por que é que se debate tanto o arcabouço fiscal, o que é o arcabouço fiscal, na hora dessas mulheres entenderem o que é que está acontecendo na economia, por que que a gente tem que defender o nosso ministro Haddad dos ataques do mercado, na hora da gente entender qual a importância da gente ter ministros negros nesse momento em Portugal com o presidente Lula, tudo isso tem que ser dito, tem que ser discutido, tem que ser falado por nós. Nós que estamos construindo esse partido, esse governo, e queremos representar tantas mulheres e famílias no próximo período. Então, sim, é muito importante que a gente trate, dentro das nossas redes, dentro dos nossos espaços, os assuntos de interesse público. Esses que são os assuntos que precisam ser tratados com responsabilidade e que as pessoas querem saber de você, elas querem saber qual é a sua opinião. E a opinião das mulheres é, sim, muito importante. Nossa opinião, nossa construção política, a vivência de cada uma de nós diz muito sobre como a sociedade brasileira de fato é. Eu costumo dizer, se você quer conhecer de fato quais são os grandes feitos das políticas públicas dos governos dos nossos presidentes Lula e Dilma, pergunte a uma mulher negra da periferia, pergunte a uma mãe periférica, porque é ela, essas mulheres que sabem realmente o poder da política pública. Então, a nossa opinião é muito importante, nossa opinião é muito qualificada, cada uma de nós, mulheres que ocupamos esses espaços. Então, não deixe de falar disso nas suas redes, não deixe de trazer ao mundo a sua opinião, porque ela é, sim, muito importante. A política foi, por muito tempo, um espaço que diziam que não nos contempla, que não foi feito para nós, mas isso é uma mentira. A política foi feita para que pessoas que conseguem representar outras pessoas ocupem esse espaço. Se nós, mulheres, podemos e faremos isso, com certeza, principalmente as mulheres do PT. E para isso a gente tem que tratar do que é de interesse do nosso público, do que é de interesse das pessoas que nos procuram, que nos orientam, das pessoas que nos escutam. Esse conteúdo político de interesse público, ele pode ser construído de várias formas, ele pode falar de vários assuntos, tem que se avaliar muito por que você quer falar sobre isso, como você quer falar sobre isso, e até que ponto aquele conteúdo é de interesse do seu público, mas não tenha medo, a gente pode, deve e precisa falar sobre esses assuntos. Precisamos mostrar ao mundo o nosso interesse também, o interesse do nosso público por aqueles assuntos. No mais, esse conteúdo político de interesse público, ele deve ser construído, como eu disse, com muita responsabilidade. Nós, mulheres, temos uma responsabilidade não só com o que é feito agora, mas com o que é feito no futuro também. Então, Nádia, a gente pode falar de assuntos que não competem ao agora, mas que são de interesse da população, com certeza. Se discute muito sobre o meio ambiente, sobre a situação climática e como é que isso vai demarcar o nosso futuro. Qual é a visão dessas mulheres sobre isso? Qual é a nossa visão feminista, inclusive, sobre um futuro que precisa do meio ambiente para que a gente possa criar nossas crianças, para que a gente possa ter mais saúde, e a saúde da mulher, com certeza, tem tudo a ver com o meio ambiente. Precisamos tratar sobre isso, precisamos falar sobre isso, e é também uma pauta de interesse público, não só agora, mas sobre o futuro. Então, é importante que a gente consiga fazer essa leitura do que é de interesse público e transformar esse conteúdo em político para as nossas redes. Tudo o que nós vamos debater é político. Ah, a novela das 9 agora está passando alguma cena que fala sobre a vida LGBT, ou que fala sobre a violência doméstica, ou que fala sobre algum assunto que está em alta no meio social. Podemos fazer disso também um conteúdo político. Esse também é um conteúdo que pode entrar nas suas redes, já que é de interesse público, já que está aí na boca do povo. Pode e deve, inclusive. Quantas são as mulheres que você conhece que assistem novela todos os dias? Eu mesmo sou uma dessas. Adoro ver novela e sei que as novelas também tratam de assuntos importantes, então podemos falar sim sobre isso. Podemos trazer à tona debates políticos e sociais sobre isso como conteúdos nas nossas redes, para as nossas companheiras que nos acompanham. Tudo pode ser tratado com cunho político, desde que tratado com responsabilidade. Então,
para falar sobre conteúdo político de interesse público, saibamos que todo conteúdo é político, desde que seja tratado com responsabilidade, que nós podemos sim falar de todo conteúdo que está aí na boca do povo, porque isso é de interesse público. Tratamos isso com responsabilidade, com compromisso, com o nosso olhar no direito das mulheres brasileiras, sabendo que nós também representamos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em tudo o que nós construímos, e com certeza a gente vai tratar esses conteúdos da melhor forma e ter o melhor resultado com eles a partir do momento que eles subirem nas nossas redes. Outro tema que pode ser tratado como interesse público e que é um tema que pode gerar muito conteúdo político é a Agenda 2030 da ONU, que está sendo debatida não só nesse ano, mas vai continuar em debate, inclusive, no próximo ano, que traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos um mundo melhor para todos os povos e nações até o ano de 2030. Esse foi um compromisso assumido por todos os países que participaram da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015 e se tornou a principal referência na formulação e implementação de políticas públicas para governos em todo o mundo. É um conjunto de 17 metas para ajudar a alcançar um mundo com qualidade de vida e dignidade para todos.
E esses objetivos podem ser tratados nas campanhas do próximo ano, nos municípios em que vocês atuam, com as mulheres dos bairros, das cidades, dos espaços, que a gente faz também construção política. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, trazem alguns números e alguns pontos sobre o que é essencial à vida das mulheres da sociedade. Um deles é a erradicação da pobreza, que é acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Fome, miséria, agricultura sustentável, trata de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico. Vejam, são todos temas que dialogam diretamente com a vida das mulheres, que dialogam diretamente com as pautas e crenças do Partido dos Trabalhadores no que tange a uma luta pela melhor vida da classe trabalhadora no Brasil. Para além disso, também se fala de indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, sejam elas quais forem, dentro e fora de todos os países. Trata sobre as cidades e as comunidades sustentáveis, como é que nós vamos construir cidades mais sustentáveis, sem acabar com a nossa natureza, sem acabar com o meio ambiente, mas sem parar o progresso do nosso país. Trata de consumo e produção responsável, como agir contra a crise climática, sobre a vida na água e como que nós conseguimos conservar os nossos oceanos, os recursos marinhos. Isso para as mulheres que vivem em cidades litorâneas é uma pauta essencial e prioritária e pode ser tratada com muita responsabilidade, com um olhar feminista sobre tudo isso. A vida terrestre, a paz, a justiça e as instituições eficazes e parcerias e meios de implementação de todas essas políticas. Tudo isso pode ser tratado como conteúdo de interesse público, que são pontos de interesse público, que podem ser tratados nas cidades. As eleições do próximo ano, elas trazem temas os mais variados. As cidades precisam ser debatidas. O direito à cidade, que é um conteúdo de interesse público, precisa ser debatido também. Nós, enquanto mulheres, temos direito a aproveitar a cidade, temos direito a viver a cidade de forma plena. Todas nós conseguimos viver a cidade à noite, temos segurança para viver a cidade sozinhas, caminhando pelas ruas durante a noite? Não. Então, por que não tratar sobre isso? Por que não falar sobre a cidade que nós queremos construir? A cidade que seja segura para as mulheres. Os projetos políticos eletivos que são construídos a partir do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para o próximo ano precisam estar conectados com a construção de políticas que reflitam a melhoria na vida da classe trabalhadora. E como é que essa melhoria de vida é construída? A partir do debate, a partir do diálogo sobre esses mais diversos temas. E é isso que um conteúdo político de interesse público pode gerar para a sua rede, esse debate, essa construção de opinião, ouvir a opinião das nossas companheiras e outras mulheres das nossas cidades a partir de hoje, sobre qual é a cidade que elas querem ver construídas a partir das eleições do próximo ano. A gente precisa refletir sobre as necessidades das sociedades a partir do que é fundamental para elas. E, para isso, a gente precisa discutir o que é de interesse público, o que é fundamental para o seu público, o que é fundamental para a sociedade. Como saber isso? Construindo esse debate. Quando você constrói práticas, né, que dialogam diretamente com o interesse do seu público, que dialogam diretamente com o interesse das mulheres que te acompanham, a gente passa a ter cada vez mais uma ligação mais próxima com essas mulheres. A gente se confunde muito, né, sobre qual tipo de conteúdo deve ser utilizado na construção de uma comunicação política. Todos os tipos de conteúdo são válidos, desde que eles tenham de ligação direta com o interesse do seu público e com o interesse do público, desde que eles discutam o que é, de fato, necessário, importante e tem validade dentro da sociedade, o que as mulheres estão precisando, o que as mulheres estão precisando, o que nós queremos debater, o que as mulheres que te acompanham querem debater, o que nós, mulheres do PT, queremos para a construção dessa sociedade. O que nós, mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pensamos sobre os assuntos que estão em alta e são de interesse público. Isso é o que a gente pode trazer no nosso conteúdo político de interesse social e público. Tudo o que compete à vida das mulheres é de interesse social, é prioritário, é de primeira hora, precisa e deve ser discutido dentro das redes sociais, dentro
dos espaços onde nós ocupamos e principalmente dentro dos projetos eletivos do próximo ano. Você, mulher, que quer ser candidata, que é pré-candidata nesse momento, que pensa em ser candidata, você, mulher, que pensa em construir a candidatura de outra companheira que vai estar ao lado dela nesse momento, precisa discutir qual é o conteúdo político que deve ser construído na sua comunicação política e como é que essa construção deve se dar. Como é que ela faz esse contato direto com o público da sua possível campanha, da possível campanha dessa companheira no próximo ano. As eleições do ano que vem são muito importantes. As cidades precisam ser pensadas com responsabilidade feminina e feminista. Nós precisamos ocupar esses espaços nessas câmaras de vereadores e vereadoras. Isso só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a saber que a nossa opinião importa. A gente começar a demarcar essa opinião, construí-la com outras mulheres e, principalmente, acreditar e ter a certeza que essa opinião pode transformar a realidade das nossas cidades, porque pode. A sua opinião, mulher, pode transformar a realidade do seu município a partir do momento que você se coloca à disposição desse município. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, desde já, investe nesses espaços eletivos e na formação dessas nossas mulheres pelo projeto Elas por Elas, por ter a certeza de que é essencial que cada uma de nós ocupemos esses espaços. É isso, mulheres, muito obrigada, fica um beijo e acompanhe a TV Elas por Elas. Na aula de hoje, Nádia Garcia trouxe exemplos de conteúdos que as interessadas em participar das eleições de 2024 podem usar como temas prioritários em suas campanhas e mandatos. Compartilhe estas aulas com as companheiras, fique ligada no TV Elas por Elas Formação e não perca os próximos temas. De segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.